sábado, dia 26 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Inácio, Janja e o Circo Internacional. Por que o Brasil passou vergonha em Roma? É disso que nós vamos falar. E olha só, meu Deus do céu, viu? É inacreditável nós termos que passar uma vergonha desta. Existe aí uma frase que se tornou famosa e que serve para qualquer período da história da humanidade. Quanto mais próximo o colapso de um império, mais insanas são suas leis. Essa é uma frase de Marco Túlio Cícero, que foi um filósofo que viveu entre 106 e 43 a.C., e ele era também um político, advogado, escritor e orador romano. Era considerado um dos maiores oradores de Roma e influenciou a escrita latina por séculos. Cícero foi um defensor da República, a romana, claro, e opôs-se ao crescimento de poder de Júlio César, levando-o à morte. Muito bem, a palavra tem poder, é o que dizem. E Cícero, como um excelente orador que foi, conseguiu provocar a queda de Júlio César. Mas e hoje? Por que eu estou começando esse vídeo dessa forma? Porque explica muito bem o que está acontecendo no Brasil de hoje, onde o império governamental está visivelmente em colapso e por isto as decisões dos governantes estão cada dia mais insanas. É visível as arbitrariedades políticas, jurídicas de hoje, né? Com decisões que causam espanto aos mais corajosos caça-fantasmas da Terra, os blockbusters, né? Conseguiram, vejam só, determinar no dia de ontem, sem medo e nem pudor, 14 anos de prisão para a cabeleireira Débora, assim como tantos outros que já receberam as mesmas penas por não terem feito absolutamente nada. Talvez se tivessem feito, não estariam julgados, né? Mas tudo parece tão comum, tão normal para a esquerda brasileira e para a imprensa, pelo menos quando não comparamos com criminosos de fato, criminosos contumazes, que são inocentados pela mesma corte, ou quando deixam os presídios pelas portas da frente, como se nada tivesse acontecido. Mas eles se colocam como defensores da democracia, e até se tornam cristãos, vejam só, por conveniência, evidentemente. Afinal de contas, quem pode imaginar um descondenado de nome Inácio que se ajoelhou para rezar no funeral do Papa Francisco? Olha só que imagem interessante. A oração que ele fez, eu não posso nem imaginar, porque com certeza nem o Pai Nosso ele conhece, pois sempre se colocou como ateu, como todo e qualquer comunista. A comitiva brasileira, que se deslocou a Roma, foi, como sempre, a maior de todas. Tinha mais puxa-sacos nessa comitiva do que o número de cardeais existente no Vaticano. E olha que causou inveja a qualquer chefe de Estado que não consegue entender como alguém desperdiça tanto dinheiro público para isto. Mas aí eu pergunto, uma comitiva tão grande para participar do funeral do Papa Francisco, para quê? Segundo palavras do inquilino do Palácio do Planalto, pagamos uma dívida como cristãos. Olha só, qual será essa dívida que ele pagou? Porque que eu saiba, a dívida é tão grande o suficiente para ser paga a vários papas. Não, um somente tem pouco tempo de papado para ouvir os pecados dele. A ex-presidente Anta disse, não poderia deixar o Papa Francisco ir embora sem estar presente. Ela não poderia deixar. Quem diria um negócio desse? Olha só que poder que essa mulher tem, hein? E nessas alturas, quando ela disse isso, o cérebro de tantos presidentes
se contorceram em cólicas. Claro, a Janja, ao invés de chorar, sorriu, como se estivesse no circo, totalmente fora da realidade, como vocês estão vendo aí na foto. É inacreditável. Até o Macron fez cara feia, porque, pela madrugada, como a gente costuma dizer, né? Pelas barbas do profeta, como dizia o saudoso radialista. Enquanto isto, o inquilino do palácio disse hoje que não teve tempo de conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso logo após o funeral do Papa lá em Roma. Nem vi o Trump, disse ele aos jornalistas antes de embarcar no avião com destino a Brasília. Segundo o ocupante temporário do Palácio do Planalto, ele teve de conversar com a equipe de segurança por causa de uma confusão muito grande na saída do funeral, que impossibilitou o encontro entre os dois chefes de Estado. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que o Trump deu alguma chance para que isso acontecesse? Eu duvido. Até porque o clima entre os dois países, né, é um dos piores nas últimas décadas. Perguntado se ele sabia alguma coisa da conversa reservada que Donald Trump teve com o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, ele disse: não ouvi a conversa, não posso intuir nada, mas espero que encontrem uma saída desse conflito que não tem explicação e que ninguém quer falar em paz. O Brasil continua teimando para que os dois países sentem-se à mesa de negociações e encontrem uma solução, não somente para a Rússia e a Ucrânia, mas também para a violência que Israel comete contra a faixa de Gaza, disse ele. Pois é, né? Eu pensei o seguinte, eu pensei que ele ia aproveitar para convidar o Zelensky para uma mesa de bar e cantar: garçom, aqui nessa mesa de bar, né? Música que todo mundo conhece. Dizendo que ia aproveitar para resolver os problemas dos dois países, Ucrânia e Rússia. Pensei que era isso que ele ia fazer, tomando uma cervejinha, claro. É justamente por posições como estas que Donald Trump não dá espaço para conversas sem futuro com a diplomacia brasileira, com o Brasil. Até porque o assessor especial do Inácio, o Celso Amorim, que é de fato o ministro de Relações Exteriores, porque o Mauro Vieira não apita nada, né? Mais uma vez o Celso Amorim se pronunciou com bobagem sem tamanho. Em uma entrevista para a BBC News, o Amorim disse o seguinte, respondendo a uma pergunta sobre as tarifas americanas contra o Brasil. Ele falou: agora vale a força. Só faltou levantar o punho, agora vale a força. Relembrando José Dirceu, genuíno, né? Eles têm que nos respeitar e não podem nos tratar como quintal. Afirmou, evidentemente, depois de enxugar a barba naquela barba branca, né? No momento em que nem mesmo a própria China está aguentando o tranco, né? A China que recusou, em relação às tarifas dos Estados Unidos, ela recusou sentar e conversar, mas agora parece que está cedendo. Se nem a China aguentou, quem diria o Brasil? Não? O governo acha que tem força de brigar com o tio Sam? Isso é no mínimo para dar risada. Talvez era sobre isso que a Janja estava pensando. Com aquela cara de deixa pra lá. A China supostamente, como saiu nas informações aí nesses últimos dias, reverteu discretamente aquelas tarifas retaliatórias de 125% sobre semicondutores que são fabricados nos Estados Unidos por 3 agências de importação no polo tecnológico de Shenzhen, no sul do país. Ou seja, 3 empresas chinesas que exploram semicondutores dentro dos Estados Unidos, né? Vão ser beneficiados agora com a redução dessas tarifas. Por quê? Porque a China depende desses semicondutores dos Estados Unidos. Ela sozinha não tem condições de bancar o seu desenvolvimento tecnológico.
As isenções se aplicam a circuitos integrados, como microchips ou semicondutores, conforme as agências de importação. Meus amigos, a China com certeza está sentindo o golpe aplicado por Donald Trump, com as empresas aí fechando as portas, trabalhadores perdendo seus empregos, e principalmente agora que a Apple diz adeus à China comunista e anunciou que vai transferir toda a produção de iPhones para os Estados Unidos e para a Índia até o fim de 2026. 100% vai tirar da China. E aí, como fica? Graças a essa pancada das tarifas impostas pelo presidente Trump, a Apple está esmagando sua dependência do regime chinês. Mas com o Brasil é diferente. Donald Trump, toma cuidado que com o Brasil vai ser diferente. O Brasil, eles vão colocar lá a Gleice Hoffmann, vão colocar lá a comedora de hambúrgueres lá no parlamento para brigar contra os Estados Unidos, né? O Celso Amorim vai sair na frente, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, para encarar os Estados Unidos. Será que o Brasil não se enxerga? Será que não tem alguém para avisar que é melhor o Brasil enfiar o nariz onde ele cabe? Porque não existe espaço para discussão no momento onde o Brasil está quebrado. Está quebrado. Por isto, ultimamente só se fala em aposentadorias, aposentados, aposentadorias. Eles estão tentando encontrar uma forma de abocanhar alguma coisa dos pobres coitados que trabalharam a vida inteira para agora estar passando sufoco. Porque o deles, eles não querem mexer. No deles, não. Afinal de contas, eles precisam, né? É uma reunião de cúpula em Davos, é uma reunião no Leeds Brasil, lá em Nova York, é um funeral aqui, um funeral ali, e essa turminha toda passeando às nossas custas. Então aí não pode mexer, porque senão, se mexer aí, é um ataque à democracia. Mas, como diz o ditado, como diz o Cícero, lá em 106 a.C., dizia ele que quando eles começam a tomar ações estranhas, chutar o balde, mexendo com leis aí espantosas, praticando atos indescritíveis, é porque o país está indo para o buraco. É porque o império está desmoronando. E nós vamos ter a oportunidade de assistir todo esse pessoal cair. Pagaremos um preço por isso? Claro, ninguém sai limpo dessa história. Mas para o bem do Brasil é bom que isso aconteça o mais rápido possível, porque quanto antes começar, mais rápido nós poderemos retomar o caminho para a verdadeira democracia, e não essa de uma mesa de bar. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Colaborem com o canal quem puder, ajudem os que puderem ajudar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.